nome é Cláudia, eu sou pedagoga com mestrado na área de educação e hoje estou aqui para falar com vocês um pouco da minha experiência como tutora à distância, tutora na educação à distância. Se a gente for olhar a etimologia da palavra tutor, o que é tutor? Tutor é aquele que guarda, aquele que conduz, aquele que preserva, aquele que ajuda, né? E que é um tutor à distância? É aquele que faz este trabalho, mas de uma maneira docente, né? Uma maneira profissional, uma maneira baseada na responsabilidade da intervenção, na responsabilidade da comunicação, na responsabilidade do processo ensino-aprendizagem. Eu tenho 30 anos de educação, né, presencial e já tenho 10 anos de atuação na educação à distância. E qual a diferença nos dois? Justamente no papel da comunicação. Na presencial, você fala através dos gestos, você fala através das expressões, você fala através do toque, né? Você fala através de várias formas de andar na sala, de tudo. Você está comunicando além da fala ou da escrita. E na EAD a gente não tem essas possibilidades. A gente tem a comunicação escrita e às vezes, né, essa verbal através de vídeos, através de chats ou outros meios, mas ela é limitada, o que diferencia da presencial. Mas o papel do tutor, até hoje a gente já tem uma nova nomenclatura para EAD, né, que a gente chama de professor-tutor, não diferencia. O papel do professor-tutor é o mesmo do docente. É aquele papel de ser o quê? O incentivador, o mediador, o interventor. É aquele que ajuda com que o outro progrida no seu processo de aprendizagem. E aquele que ajuda para facilitar o processo de ensino. Esse facilitar não é paternalismo, não é fazer para o outro, não é dar nota que não dá uma nota, um conceito que não é verdadeiro, não é isso. É aquele de estar junto, ao lado, né? Mesmo sendo à distância, mas você está ao lado do aluno para não deixá-lo desmotivar, desistir do curso, ter medo de enfrentar os obstáculos. Então, este é o papel do tutor. O tutor, ele deve sempre, né, no início de cada disciplina, né, no início da disciplina que ele for trabalhar, desejar boas-vindas, né, comunicar que está ali presente, informar os alunos como vão ser as formas de avaliação, mesmo que o professor formador, né, o professor responsável pela disciplina já tenha feito isso, é importante você estar lá mostrando, né, que você sabe o que vai acontecer naquela disciplina, como aquela disciplina vai ser conduzida e como você vai poder mediar. Então é importante essas boas-vindas, essas primeiras orientações, bem no início da disciplina. Depois, durante a disciplina, a participação nos fóruns, né? Tem que ter bastante cuidado com essa participação nos fóruns, porque às vezes o aluno coloca algum conceito, alguma concepção, uma ideia que está totalmente contra o que foi trabalhado na disciplina, ou o que você pensa, ou que os colegas pensam, ou totalmente desacordo com a proposta da atividade. Então, no fórum, não é um momento de corrigir, não é um momento de chamar atenção, não é um momento de dar negativas, né?
mesmo que esteja contradizendo a atividade. No fórum, você deve chamá-lo à reflexão, né, para que ele mesmo perceba se ele está descontextualizado ou o que está acontecendo e reflita sobre as suas ideias. E se ele mudar ou conversar sobre aquilo, tudo bem. Se não, você fez seu papel e os outros alunos vão entender e analisar quem realmente está no contexto ou não. Então, o fórum é importante você motivar com perguntas, né? Não deixar desviar os assuntos do objetivo principal, da proposta principal que o professor formador pediu ao propor o fórum. Então, o fórum você é uma presença perceptível, mas disfarçada, porque a interação, a comunicação tem que ser dos alunos, mas eles precisam saber que você está lendo os fóruns e que você está, de certa maneira, participando, né, como diz, por trás ali dos holofotes e tentando acompanhar e, se precisar, dar uma reconduzida ali no trabalho. Toda semana, né, sempre tem que chamar os alunos com mensagens individuais, né, chamar os alunos que não postaram, que estão atrasados, lembrar que a participação do fórum não é só no último dia, correndo de última hora, porque senão ele perde, o fórum perde seu objetivo de interação. Tem que observar, né, se esse aluno está participando, colocando lá assim 2, 3 palavras e não uma participação efetiva. Se ele não está interagindo, colocou só o seu conceito e não interagiu com os colegas. Então, tudo isso tem que ser chamado atenção, vamos dizer assim, por meio de mensagens individuais. Então, chamar o aluno que já o tempo já está esgotando do prazo e ele ainda não postou, chamar o aluno que está participando pouco dos fóruns, chamar o aluno que sempre está deixando para a última hora, mas chamar de uma maneira perspicaz, de uma maneira gentil, de uma maneira, vamos dizer assim, amorosa. Por quê? Porque o aluno da educação à distância, ele tem, como eu já falei no início, ele não tem esse gesto, esse olhar amoroso, esse toque que é condição imprescindível para a educação. Então, ele muitas vezes deixa-se levar pela correria do dia, pelo tempo, pelos problemas profissionais, financeiros, pessoais. E aí já é tanta coisa na vida que, se ele tiver de priorizar alguma e de deixar outra, com certeza ele deixa educação à distância, porque não tem aquele compromisso, principalmente a pública, que não tem aquele compromisso até financeiro, vamos dizer assim. Então, o nosso papel de tutor, o papel do professor tutor, é estar ali. Oi, você escreveu muito bem, você entendeu o objetivo da atividade, porém, falta você complementar o objetivo, uma coisa assim, nesse sentido que eu estou exemplificando aqui. Chamar a atenção, mostrar os seus erros e os seus acertos, mas de uma maneira delicada, de uma maneira que incentive. Muito bem, você cumpriu os objetivos da atividade, estou gostando de ver sua participação, né? Na próxima, não esqueça de colocar isso. Você fez um ótimo trabalho, vamos lá, você consegue ainda aprimorar a parte dos objetivos, por exemplo. Estou dando os exemplos aqui para a gente entender que a gente precisa mostrar para o aluno o que ele errou, mas de uma maneira que ele se sinta valorizado, que ele se sinta reconhecido, né, como um aluno, que a gente precisa dele e que ele é importante para o nosso curso e que a gente está preocupado com a aprendizagem dele. Então, essa avaliação, essas chamadas têm que ser constantes, né? A avaliação, você
precisa corrigir de imediato, assim que acabar o prazo de postagem, é interessante, né? É importante que você corrija em até 48 horas. Às vezes você tem um prazo maior, o coordenador do seu curso te dá a liberdade de um prazo maior para postar essas notas, mas se puder, o interessante, o importante é que sejam até 48 horas. Por quê? Porque o aluno fica ansioso, ele fica aflito, e quando ele vê a nota, né, e principalmente o feedback, ele vai analisar como que está a evolução do seu trabalho, dos seus estudos, para já empenhar mais naquela semana que está decorrendo ou não. Então, se você deixar para dar a nota, o feedback, muitos dias depois que terminou o prazo, ele já está terminando o prazo da próxima atividade. Então, ele não tem um parâmetro e, às vezes, posta a atividade já com os mesmos erros da atividade passada. Por isso que é importante ficar atento a esse prazo de 24, 48 horas no máximo. E os feedbacks das mesmas formas, né? Como eu falei anterior, é um feedback mostrando aonde a pessoa está errando, né? Não adianta você só colocar, você teve tal nota porque você não cumpriu os objetivos. Tá, se tiver os objetivos claros, né, na proposta, tudo bem. Mas, se possível, você pode acrescentar mais um pouco. Que tal você melhorar na próxima vez, observando os verbos, observando o que você quer alcançar? Então, o feedback é você mostrando por que você deu a nota, mas ensinando para que nas próximas ele não cometa os mesmos erros, né? Ter a possibilidade de analisar onde foi que ele errou e aí progredir no seu processo de aprendizagem. Então, o tutor é esse, é aquele que media, que conduz, que preocupa com o processo de ensino e aprendizagem. Além disso, né, dessa relação com o aluno, dessa relação próxima de incentivador, de mediador, de condutor, de professor, ele tem outras funções, né? Ele tem uma função de pesquisador. Ele precisa pesquisar o porquê que aquele aluno, às vezes, não está participando, qual a dificuldade que aquele aluno tem, pesquisar sobre a disciplina, né? Pesquisar aquilo que você não entendeu naquela disciplina, pesquisar em outros artigos, em outros referenciais, ou pesquisar junto ao professor formador. Ele tem o papel de estudioso mesmo, né? Ele tem que estudar a disciplina, ele tem que estudar a apostila do professor formador, ele tem que assistir os vídeos, ele tem que estudar antes as atividades propostas, para se tiver uma dúvida antes, perguntar ao professor, né? Para poder não orientar indevidamente os seus tutorandos, né? Os seus alunos. Ele precisa conhecer a sala com todas as suas ferramentas, a sala virtual com todas as suas ferramentas, né? Como fazer configurações, como acessar as notas, como dar feedback. Ele precisa conhecer o seu ambiente de trabalho, né? Às vezes ele não vai poder mexer, porque quem as configura já tem o profissional próprio para isso. Mas ele precisa entender como que acontece aquele processo para poder ajudar melhor o seu aluno, seu tutorando nas suas necessidades. Então é isso. O professor tutor, né, é aquele que é um docente à distância. E por isso ele precisa lembrar disso tudo. Todas as habilidades que um professor presencial precisa ter, o tutor à distância também precisa ter. E o que a gente aprende e ganha muito com isso, né? Não diferencia muito da presencial. Eu falo que meus 30 anos de profissão, 32 anos de profissão, eu tenho um enorme prazer quando eu estou em algum ambiente social e chega uma pessoa adulta, né? Enorme, feliz, grandona, já com filhos e tal, e chega e fala, ah, você foi minha professora no pré, e não sei o quê, você lembra como que eu chorava, e você lembra como que a gente
começou o nosso processo, não esqueça as primeiras letras, ou então, eu lembro como a senhora era brava e tal. Isso dá um enorme prazer. E é a mesma coisa na distância. Você recebe muitos comentários assim: olha, se não fosse por você, eu teria desistido do curso. Obrigado, porque sem você eu não teria conseguido alcançar meu objetivo. Eu te agradeço pela forma como você me avalia, porque dessa forma eu posso melhorar e construir e principalmente não desistir do curso. Suas avaliações me ajudam a formar e não a desistir. Então, assim, esses feedbacks que a gente tem do aluno é o valor, né, que a gente tem como docente. É uma valorização muito importante, um reconhecimento e que faz o nosso trabalho valer a pena. Então, é isso, né? Tá, a tutoria à distância é um papel de docência que a gente preocupa com o processo de ensino-aprendizagem, não deixando de ser um ato amoroso, como diz o nosso saudoso Paulo Freire. Até mais. Bom trabalho para todos vocês.